O foco dessa apresentação e desse trabalho é a questão da deontologia e o diálogo com a teleologia. É interessante mencionar, já desde o início aqui do trabalho, que eu trago como ponto de partida, assim, pelo menos nas leituras que eu fiz, de que o Si Mesmo como um Outro e o Justo 2 que trazem as contribuições mais relevantes do Ricoeur em torno da ética e da moral. Porque o Si Mesmo como um Outro, vocês conhecem os 3 capítulos, 7, 8 e 9, onde, que ele chama de estudos também, né? Onde ele vai desenvolver a sua pequena ética. E depois, no Justo, que ele vai escrever um texto, que é o primeiro aqui, depois de uma longa introdução, de quase 50 páginas, a introdução do Justo 2, ele propõe como primeiro trabalho aqui do Justo 2 o texto da moral, a ética e as éticas, fazendo aquela advertência que é clássica já, né, para quem lê a Ética de Ricoeur, que é o seguinte: ele diz: peço ao leitor que teve conhecimento daquilo que chamo de minha pequena ética, em Si Mesmo como um Outro, que considere esse ensaio como um pouco mais de esclarecimento e menos que uma retratatio, como teriam dito os escritores latinos da Antiguidade Tardia. Digamos que se trata de uma reescrita. Quanto aos que desconhecem esse texto, que tem cerca de 12 anos, posso garantir que o texto que lerão já se basta. Aqui, então, ele recupera, vocês sabem, né, o papel da moral, que, segundo alguns críticos, no Si Mesmo como um Outro, Ricoeur teria deixado, embora ele se pretendesse, ele tivesse a intenção de integrar, de alguma forma, e recuperar o melhor da teleologia e da deontologia. No fundo, os críticos vão dizer, quando ele parte para a sabedoria prática, ele vai dizer que é só a perspectiva ética que salva, né? Ou a visada ética, dependendo da tradução que se usa, né? Vocês sabem, tem aquela primeira tradução de 91, que fala em perspectiva ética. E essa aqui, de 2014, se não me engano, da Martins Fontes, que fala em visada. E aí, a visada, eu acho que está mais na perspectiva riqueriana mesmo, daquela influência fenomenológica da visée, né? A visão, né, ética. Então, tem toda essa perspectiva de fundo aqui. Embora visada, para nós, da língua portuguesa, não fique algo assim, não soe muito bem, né? A tradução para visada. Mas, para quem está familiarizado com o Ricoeur, já é um pouco mais comum, né, falar, né, nessa perspectiva do visée, né? Vamos um pouco mais aqui. Então, a ideia aqui é não entrarmos na sabedoria prática, porque a sabedoria prática, por si só, ela abre todas as... Embora o Ricoeur não trate, assim, nos textos dele de bioética, ele vai falar em ética médica, ética judiciária, vai falar nas éticas, né? Como ele diz aqui no texto, da moral à ética e às éticas. Aí tem a ética jurídica, tem a ética médica, tem... Ele não entra muito nessa questão de usar o conceito de bioética, se vocês observarem. Mas, quando ele fala das éticas regionais, ou das éticas em geral, ele, de alguma forma, está tangenciando com essas questões de bioética e de ética em outros âmbitos que não só da área da saúde, que tem sido a mais, talvez, uma das mais conhecidas e mais aprofundadas atualmente. E aí, qual é a questão aqui, né? Tratar, a partir de Ricoeur, essa releitura dessas duas vertentes éticas principais, eu diria, da história ocidental. Alguém colocaria junto aqui o utilitarismo, e eu concordo que, de fato, poderia ser colocado junto aí também, só que o utilitarismo ele é uma outra versão também da teleologia, se nós pararmos para pensar. Não sei se existiria o utilitarismo sem Aristóteles, mas, enfim, né, não vamos dizer que o utilitarismo é menos importante, aqui eu não quero comprar guerra, né, com ninguém. Embora ele seja... aqui a gente vai tratar, então, dessas duas vertentes que o Ricoeur mesmo diz que são as principais da ética ocidental, que é teleologia, deontologia, vocês conhecem bem aí a ética Nicômaco, e o Ricoeur não entra tanto se vocês observarem, ele não vai entrar tanto na crítica da razão prática, ele vai mais na fundamentação da metafísica dos costumes. Não sei se vocês já fizeram essa observação. Eu também prefiro. Acho que o Kant ele é um pouco mais curto e mais didático, me parece, na fundamentação.
a crítica da razão prática, sim, tem que ter fôlego, né, para a gente ler. Ela é puxada. Então, mas é nessa perspectiva. E aí vocês sabem, né, o que o Ricoeur constrói, a partir dessa perspectiva teológica e da herança kantiana, da moral kantiana, ele vai fazer ele vai dizer que a norma moral deve, de alguma forma, purificar alguns devaneios da ética, mas, por outro lado, a norma, se ela fica só enrijecida nas leis, ela perde aquele horizonte da ética e acaba ficando mais presa na aplicação da lei do que propriamente naquilo que é o conteúdo ético, que é a consideração, em última instância, pelo outro, né? E pela sua dignidade. Que mais que nós temos aqui? A introdução, eu só vou fazer essa consideração mais rápida. Eu falava já das éticas regionais, né, que nós não vamos entrar nessa discussão. E depois o projeto ético riqueriano, vocês sabem, né, a síntese daquilo que ele propõe como pequena ética é a visada da vida boa com e para outro em instituições justas. E é isso, né, o grosso da disposição. Agora eu vou acompanhando o próprio Ricoeur nas 3 subseções que ele faz em cada capítulo. Vocês sabem, né, lá no capítulo 7 do Si Mesmo como Outro, ele divide o capítulo em 3. Ele vai tratar primeiro do si, depois com o outro e nas instituições, e depois ele faz isso também no capítulo 8, com Kant. E depois no capítulo 9 ele inverte, ele parte daquela discussão da Antígona lá e todos os desdobramentos e as questões da sabedoria trágica, e aí ele parte da instituição para chegar no indivíduo. Mas aí é uma estratégia também de escrita, que ele explica muito bem, não cabe também a gente entrar muito agora, né, nessa discussão. Acho que o professor Valdinei também chegou agora, bem-vindo, boa tarde. Satisfação, revê-lo. Não ouvimos. Boa tarde. Desculpa, o microfone estava ligado. Abraço, Paulo. Feliz em te ver, o Vanderlei, a todos os demais colegas aí. Muito feliz, viu? Que bom você estar conosco. Legal, obrigado. Vamos agora avançando aqui. Eu vou agora fazendo uma leitura mais comentada, assim, passando mais rapidamente. Como eu disse, se ficar muito acelerado, e aí os principais pontos eu vou comentando, assim, do texto. Agora, depois da introdução. Aqui, a visada de uma vida plena. Então, isso a ideia da primeira parte da ética riqueriana é justamente a busca por uma vida plena, uma busca com sentido, uma vida que, como diria o Aristóteles, que tenha uma finalidade, que não seja algo assim, sem uma finalidade, para Aristóteles não teria nenhum sentido, né? Então é nesse sentido, de uma realização plena. Ricoeur, no 7º capítulo do Si Mesmo, intitulado Si e a Visada Ética, entende que a ética aristotélica é caracterizada pela finalidade a ser atingida, o viver bem. Alcançar a realização pessoal significará o coroamento e o fim último das ações. Nesse contexto, a vida boa denota a possibilidade que cada pessoa tem de ser tanto autora quanto capaz de julgar seus próprios atos racionalmente, de se autoavaliar, ou seja, estimar a si mesma como boa. Este si mesmo pode escolher, hierarquizando preferências e, portanto, é um si caracterizado pela atividade, pelo poder de agir e pela iniciativa. No entanto, Ricoeur demonstra uma preocupação inerente a esse momento de análise e esclarece que o termo estima foi associado ao si para evitar confusão com o termo eu, ou indo mais além com alguma posição egológica. Aqui é importante um comentário, primeiro, sobre essa perspectiva bem teleológica que o Ricoeur desenvolve aqui, né, junto e seguindo muito de perto o texto do Aristóteles, e ele diz assim, alcançar a realização pessoal, embora a gente saiba que a ética lá, ela é direcionada, o Aristóteles diz lá na Ética Nicômaco, qual é a finalidade, qual deve ser a finalidade das nossas ações? O bem. Tá, mas qual o bem? O bem para mim e o bem para o outro e para os outros. Em última instância, é o bem comum que vai nos dar como recompensa a felicidade.
Enfim, vocês conhecem, né, o texto do Aristóteles. Mas se houver bem comum, felicidade coletiva, eu também alcançarei a minha realização pessoal. Essa é a lógica do texto, né? E por isso, esse é o coroamento, é o fim último das ações. E a vida boa é isso. É poder agir de tal forma que a gente se realize e se realize coletivamente. Sim? Não, perdão, Paulo, pode continuar. Não, perdão, foi um detalhe aqui, o microfone ficou aberto. Não, tudo bem. Pessoal, quando quiserem interferir, trazer ideias aí, por favor, né? Bem à vontade. Vão trazendo, vão colocando, que isso só enriquece o trabalho. Aqui, essa questão da preocupação com essa questão da egologia, é muito... Se vocês lerem o prefácio do Si Mesmo como um Outro, vocês vão ver que ele é todo escrito, mas boa parte dele está nessa perspectiva de fugir da egologia. O Ricoeur se reconhece como herdeiro de uma tradição cartesiana, de filosofia francesa, mas ao mesmo tempo ele diz, olha, tem Nietzsche. E o Nietzsche disse que isso aí é tudo ilusão, esse cogito forte aí cartesiano da modernidade é só uma construção de pensamento ilusória. E aí, como é que a gente lida com isso agora, né? É isso que ele diz ali no prefácio do Si Mesmo, né? E aí ele diz, olha, eu acho que a gente não precisa, como sempre o Ricoeur diz, olha, a gente não precisa ir para os extremismos, né? Não precisamos ser radicais. E eu acho que ele teria muito a dizer sobre isso para a nossa sociedade brasileira atual, né? Ele diz, olha, nós podemos ficar com o cogito do Descartes, mas sabendo que eu só sou um si mesmo, ele diz assim, eu só sou esse si reflexivo, porque o si mesmo é justamente para enfatizar essa reflexividade do si. E daí, nisso, ele está inserido bem naquela tradição francesa. Mas é como um outro, não podemos esquecer disso, né? Então, como um outro de si mesmo, é esse si que reflete e que pensa a si mesmo, que tem a alteridade. Lembrem que uma das formas de alteridade que o Ricoeur considera é a alteridade da consciência. É a consciência falando comigo, né? Mas tem também a alteridade do outro, esse outro próximo, com o qual eu convivo, com o qual eu partilho a minha vida, e o outro das instituições, mediado pelas instituições que eu não conheço e possivelmente nem vou conhecer, mas que nem por isso eu não devo respeitar. Então, ele tem essas três, podemos dizer assim, compreensões da alteridade. E aí, a preocupação com a egologia é uma crítica que é feita, especialmente a Descartes e a tradição da filosofia moderna, que depois vai além de Descartes, né, Kant e outros, do ego transcendental, o ego cogito e assim por diante, e que o Ricoeur tenta, então, dizer, olha, não é bem assim. O cogito ferido, como ele vai dizer, é um cogito que ele está bem faceiro, está bem feliz, né, enquanto ele não se encontra com o outro. Mas o encontro com o outro é a quebra, é a ferida no cogito cartesiano, ele diz. É aquilo que me tira dessa estabilidade, do meu reinado do ego cogito. Então, eu só sou ego cogito enquanto não tenho outro. Depois, já era, né? Eu já... como o Levinas diria, né? A epifania do rosto do outro, mas o Levinas aí ele joga para o outro extremo, né? O Levinas vai dizer que o outro inclusive o outro que me impele para a ação. É o outro que me faz agir. É a presença do outro que faz com que eu seja ético. E o Ricoeur diz, não. Na verdade, e aqui é uma diferença muito forte, me parece, dos dois pensadores. O Ricoeur diz, não podemos diminuir a capacidade do si. Ele, inclusive, diz, olha, se eu pudesse dizer que tem um fio condutor na minha filosofia, é o quê? Uma filosofia, ou uma filosofia do homem capaz de... Ele mesmo diz, né, já que estão me pedindo tanto para mim, tentar dar uma unidade para a minha filosofia, que ele não gostava muito dessa ideia do sistemático, né? Ele mesmo diz que ele tenta fazer ele se diz um kantiano pós-hegeliano. Por quê?
porque ele usa o método dialético lá, mas sem síntese. E por isso que sempre fica um resíduo de um livro que vai gerar o próximo. E assim por diante, né? Não há uma síntese, né? É de um resíduo que nasce o próximo livro, e não de uma síntese. Enfim, mas é isso, essa preocupação de manter esse sujeito capaz, né? A capacidade do sujeito, e ao mesmo tempo não colocar ele com toda aquela força, com toda aquela prepotência, e poderíamos dizer assim, até, como diz o professor Noeli em um artigo dele, essa autonomia autossuficiente do sujeito kantiano, né? O Riquier não concorda com essa autossuficiência do sujeito kantiano, embora ele diz que a gente deve ser autônomo. Aí sim. Bem, mas é nessa perspectiva aqui que ele diz que é preciso fugir da egologia. Para assegurar que o si não seja confrontado com qualquer possibilidade de solipsismo, Riquier menciona os capítulos 8 e 9 da Ética Nicômaco. Ele diz que esses dois capítulos constituem um tratado da amizade. E são lindos mesmo, né? Vocês já devem ter lido os capítulos 8 e 9 da Ética Nicômaco, como que Aristóteles... é quase poético aquilo, né? Como que ele se refere aos amigos, né? À amizade. É muito bonito o texto do Aristóteles. Esta, por sua vez, a amizade, garante a transição entre a visada da vida boa, que a gente viu se refletir na estima de si, que é uma virtude solitária na aparência, e a justiça, que é a virtude de uma pluralidade humana de caráter político. Nesse sentido, Aristóteles entende que a amizade é uma virtude ou implica virtude, e ela é necessária para a vida. E assim, claro, todo homem virtuoso, ele não é que ele busca amigos assim só porque ele tem que tirar fotinho e mostrar no Instagram que o homem virtuoso ele tem amigos. Não, é porque o homem virtuoso ele tem necessidade de ter amigos, diz Aristóteles. Compartilhar o bem. O bem que o homem virtuoso faz, ele tem necessidade de compartilhar com o outro. E aí ele diz mais, ele diz que eu quero ser amigo do outro porque ele é um bem para mim, e eu me esforço em ser um bem para o outro, porque isso vai manter a nossa relação de amizade. A relação de reciprocidade, ela é baseada no bem que eu posso fazer ao meu amigo e que ele pode fazer para mim. Vejam, a amizade perfeita, cito aqui o Aristóteles, é dos homens que são bons e afins à virtude, pois esses desejam igualmente bem um ao outro enquanto bons, e eles são bons em si mesmos. Isso significa que os que amam um amigo amam o que é bom para eles mesmos, porque o homem bom, ao tornar-se amigo, passa a ser um bem para o seu amigo. E a amizade aqui, então, implica na reciprocidade entre aqueles que são amigos, uma vez que a relação entre amigos é pautada pelo bem que ambos desejam um ao outro. Justamente porque o maior bem que um amigo pode desejar ao outro é que ele continue sendo sempre um homem bom. E aí o Riquier vai dizer, não, ótimo. E isso está bem dentro daquele conceito de filia grego, que é justamente baseado na reciprocidade. Só que a reciprocidade, ele diz, não é suficiente para a gente pensar a alteridade. Porque como é que eu posso ser alter de alguém que não faz nada de bom para mim? E aí, como é que fica? Né? Como é que... Ele diz, então, a amizade aristotélica, embora ela dê pistas para o conceito de alteridade, ela não é em si mesma a alteridade. Por quê? É só entre iguais. E aí ele diz, ela é boa, ela começa a discussão, mas ela é insuficiente para pensar o conceito de alteridade. E aqui, claro, vocês sabem, né? No grego tem os três tipos de amor, né? Tem a filia, o eros e o ágape. Nenhum deles dá conta por si só daquilo que o Riquier entende como alteridade. A filia é essa amizade baseada na reciprocidade, onde os dois têm que querer o bem um para o outro. Em geral, as nossas relações de amizade que nós temos com as pessoas, enfim, 1, 2, 3, 5, 15 amigos, não os friends do Facebook, né? Os nossos amigos mesmo, né? Depois tem o ágape, que é aquela amizade, aquele tipo de amor unilateral, que é aquilo que o próprio cristianismo adotou como
o conceito de amor do cristianismo, mas ele era anterior ainda ao cristianismo, essa noção de ágape, que é aquela ideia da unilateralidade de um Deus que ama, sem necessariamente exigir ser amado de volta, ou uma mãe, que poderíamos dizer que ama os filhos, independentemente do que os filhos façam, né? Mas, enfim, e depois temos também o Eros, que é mais aquela perspectiva das nossas relações de amor eróticas, o amor que está mais vinculado à sexualidade. Então, para Ricoeur, a alteridade ela depende de um encontro de dois dessas formas de amor grega, a filia e o ágape. Por quê? A alteridade ela precisa ser, de alguma forma, ela ter um caráter de desinteresse, ao menos inicial, mas ela precisa ser recíproca. E é o que ele vai chamar de o enigma do dom. Não ele, né? O Marcel Mauss, lá no onde é que está aqui? O percurso do reconhecimento, né? No percurso do reconhecimento ele vai falar do enigma do dom, Marcel Mauss. O que é o enigma do dom? Alguém dá um presente, dá um dom para uma outra pessoa e, quando menos se espera, talvez passem 15 dias, 20 dias, 1 ano, 10 anos, esse dom volta. Por que ele volta, né? Aí os indígenas Maori lá da Nova Zelândia diziam que era uma força mágica, que eles chamam de Au, ou Hau com H. Eu não sei exatamente como é que é a pronúncia lá dos Maori, né? Mas a escrita é H-A-U. E eles dizem que é uma força mágica. Depois o Levi-Strauss vai dizer que não, isso aí é só a regra de reciprocidade. Isso aí não tem nada de magia. Vai dizer, inclusive ele critica o Marcel Mauss, né? Não tem nada de magia nisso. É só a regra de reciprocidade mesmo, é a mesma lógica de mercado. Aí o Ricoeur vai dizer, não, mas eu acho que não é bem assim, vamos com calma. E aí ele vai tentar resgatar, junto com o Marcel Enaff. Primeiro o Marcel Enaff levantou toda essa perspectiva do dom cerimonial, né? E é onde acontece o reconhecimento. E aí o Ricoeur vai dizer, olha, é por aí mesmo que eu concordo. Tem que ter alguma coisa aí que vai além dessa, digamos, essa simples relação de troca, como diz o Levi-Strauss. E aí ele diz, né, na verdade, o que tem é reconhecimento. Alguém se sentiu reconhecido por mim naquele gesto que eu fiz em uma determinada ocasião, e quando ele teve a ocasião de retribuir, ele também me reconheceu. É a gratidão, ele diz a chave aqui, né, para o reconhecimento. Essa é a grande chave aqui que ele diz. Eu me sinto grato por ter sido reconhecido como pessoa e por isso, em algum momento, eu vou reconhecer essa pessoa também como um outro ser humano. E por isso que, na perspectiva do dom, do reconhecimento, o presente ele não tem um preço. Eu não preciso não precisa ser essa lógica assim de não, se eu ganhei algo assim, tem às vezes os amigos secretos que o pessoal coloca, tem que ser de R$10, tem que ser de R$20. Isso não está na perspectiva do dom, porque o dom ele não tem a perspectiva do mercado. Pode ser que eu tenha ganhado uma caneta e eu dê, sei lá, o que eu poderia dizer algo mais caro? Agora não me vem nada em mente. Uma escrivaninha para outra pessoa, o que não é comum a gente dar escrivaninha, sei lá. Eu posso ganhar um vinho e dar para outra pessoa depois um carro, para a gente fazer uma grande diferença, assim, né? Isso independe. Isso independe. O que importa é o reconhecimento que aconteceu aí. Né? E aí eu fui longe, né? Eu já entrei lá numa outra obra do Ricoeur, que nem fazia parte da discussão aqui, mas enfim, eu fui me lembrando aqui, fazendo as pontes, né? São as duas obras que eu pesquisei mais na tese. Foi o Percurso do Reconhecimento e o Si Mesmo Como Outro. Foi o foco, assim, mais do meu trabalho. Então, é quase inevitável para mim fazer essas associações. Aí, como eu dizia, né, a reciprocidade pertence a uma questão mais elementar, porque é pressuposta no conceito de amizade aristotélico. Essa reciprocidade vai até a comunhão do viver junto, até a intimidade. A amizade eleva a reciprocidade ao primeiro plano da discussão. Porque, cito Ricoeur, segundo a ideia de mutualidade,
cada um ama o outro pelo que ele é. O que ele é bom. Ele é o bem para mim. Vemos dessa maneira impor-se, a partir do plano ético, a reciprocidade, que no plano moral, na hora da violência, será exigida pela regra de ouro e pelo imperativo categórico do respeito. Esse pelo que o outro é, previne a deriva egológica ulterior. Ele é constitutivo de mutualidade. Essa, em troca, não se permite pensar sem a relação ao bom, no si, no amigo, na amizade. Então aqui, né, essa consideração pelo outro, que já está implicada nessa ideia de mutualidade aqui, diz o Ricoeur, e aqui depois tem que fazer um outro gancho também com o percurso do reconhecimento, é ela que, de alguma forma, permite a instituição da regra de ouro, permite a instituição do imperativo categórico. Por quê? Tem algo aqui, tem uma consideração aqui que vai além da lei, que é a consideração por esse outro que está aí. Mesmo que aqui em Aristóteles ainda não há um conceito franco de alteridade, como vai dizer o Ricoeur. Não quer dizer também que Aristóteles, então, ele tenha feito uma egologia. Não, ele abre a discussão da alteridade, mas ainda não é essa alteridade como os contemporâneos desenvolveram depois o conceito, especialmente o Levinas. Mas aqui só um pequeno apêndice, aqui, uma pequena parêntese, na verdade, sobre a mutualidade. Até o penúltimo escrito dele, A Memória, História e Esquecimento, das obras de maior envergadura, ele não tem uma distinção, gente, nos conceitos de reciprocidade e mutualidade. Ele usa esses conceitos como sinônimos. Sempre mais ou menos a mesma coisa. Ele até usa, às vezes, reciprocidade, às vezes mutualidade, para não ficar repetindo a mesma palavra. Mas lá no percurso do reconhecimento, no prefácio, se não estou enganado, que ele vai instituir essa distinção. Deixa eu só trazer aqui para vocês. Entre a mutualidade e a reciprocidade. Não é. Eu acho que é lá no terceiro estudo. É no início do terceiro estudo. Mas é assim, ele vai dizer o seguinte, que... Deixa eu ver se eu encontro nas palavras do próprio Ricoeur. Agora que eu li aqui, eu me lembrei que ele traz essa distinção. Não estou encontrando. Mas tá no percurso do reconhecimento, ele vai dizer o seguinte, a partir dali, ele vai usar o conceito de reciprocidade para falar dessa relação mais mercantil, e ele vai reservar o termo mutualidade para a relação que tem consideração pelo outro. A relação propriamente humana. Então, isso é muito importante, essa distinção que ele vai fazer ali no percurso do reconhecimento. Que até então essa distinção não aparecia. Ele usava como sinônimos os conceitos. E a partir daí, então, ele diz, olha, reciprocidade, quando eu falar de reciprocidade, é essa relação fria da troca. Eu vou no mercado, compro, sei lá, maçãs, bananas e tomates e pago. Uma relação recíproca, direta, que é o grande problema das relações humanas quando elas entram nessa dinâmica da reciprocidade, aí vai dizer o Ricoeur, nessa lógica mercantil. Porque, bom, aí se permite os abusos que aconteceram na história da humanidade, a escravização de pessoas, o tráfico de órgãos, as escravas lá, as mulheres que trabalham como escravas sexuais na Europa, lá de prostituição e tudo isso, né? Isso é o que? O grande problema da esfera puramente mercantil trazida para a dimensão humana. Que o Kant já tinha alertado, né? Quando ele diz tratar o outro sempre e simultaneamente como um fim e nunca como um meio. Ele já tinha dito, né? Pessoas não são coisas. E o Ricoeur resgata e ele diz, olha, então a partir daqui, reciprocidade é mercado, mutualidade é relação com o outro. Aí, como eu já dizia, né, não dá para vislumbrar no Aristóteles um conceito franco de alteridade, embora já abra a discussão. A estima de si, essa consideração por si mesmo, é o momento reflexivo originário. E a amizade acrescenta aqui a essa estima de si sem nada suprimir. Então, como eu dizia, né, essa releitura que o Ricoeur faz do Aristóteles. Eu, um ser humano capaz,
tenho a necessidade dos amigos, mas isso não diminui a minha, digamos assim, a minha existência pessoal. Pelo contrário, ela acrescenta. Eu sou o melhor, eu me torno melhor com os amigos. Vejam, aqui, ó, ela acrescenta a ideia de mutualidade na troca entre humanos que se estimam cada um a si mesmo. Aí ele vai dizer mais aqui, né? A mutualidade aristotélica necessita de um acréscimo de sentido, uma vez que corre o risco de não se abrir ao horizonte da vida boa. Isso significa para o autor elaborar um conceito mais amplo que possa demarcar um ponto de equilíbrio entre passividade e atividade, onde a igualdade prevaleça. Aí é a solicitude, que aí aqui essa estima de si, esse estimar-se a si mesmo, que é mais aristotélico, o Ricoeur diz, ele é um pouco mais focado em si. É preciso que a gente abra, que a gente traga aqui para a discussão também o conceito de solicitude, baseado fundamentalmente na troca entre dar e receber. Um conceito levinasiano. Então aqui, embora o Ricoeur, ele até menciona que esse conceito tem origens na filosofia de Levinas, ele já traz aqui para a discussão, e a partir daqui, então, nós estamos falando de um si mesmo que se estima a si próprio e que deve ser solícito com o outro. Por que ele diz isso? Porque, aqui eu trago o professor Noeli, né, para a discussão, a amizade aristotélica apresenta uma relação insuficiente entre dar e receber, posto que se sustenta unicamente na suposição de que há uma distribuição simétrica de bens entre iguais. A solicitude, por sua vez, introduz um novo tipo de relação que torna possível restituir o equilíbrio entre partes inicialmente desiguais. Percebam que aqui a gente está falando em restituição do equilíbrio. Então, se tem que restituir o equilíbrio porque há um reconhecimento desde aqui, já nos textos anteriores, de que, por princípio, nós somos diferentes, somos assimétricos. Enfim, mas esse não é o ponto mais importante aqui. O conceito de solicitude implica numa relação de reciprocidade, pois ele se fundamenta na troca entre dar e receber. E aqui nós estamos falando ainda do texto si mesmo como um outro. Então aqui o Ricoeur ainda não associa o termo reciprocidade à lógica de mercado. Aqui ele está falando dessa reciprocidade da amizade mesmo. Tá bem? Então, deixem de lado agora aquela consideração. Aquilo foi só um acréscimo aí para dizer que o Ricoeur muda o entendimento do conceito no seu texto último, lá, o mais tardio. Aqui para a ética, esse equilíbrio ele é fundamental, ele é muito importante. E por isso que é preciso a reciprocidade. E por isso que a solicitude é importante. Vejam, aqui a solicitude ela vai ser um ponto de equilíbrio entre extremos opostos, marcados por disparidades entre o dar e o receber, conforme prevaleça o polo do si ou o polo do outro. E sempre vai ser assimétrica essa relação inicialmente. Mas para a ética é preciso que a gente equilibre, que a gente tenha essa simetria, porque senão a gente não consegue estabelecer princípios universais. Tanto pensando aqui já para a filosofia kantiana, quanto também fundamentos teleológicos, né, lá do Aristóteles. E aqui, vejam, Ricoeur entende que aparentemente não é possível estabelecer uma relação se o outro é uma exterioridade absoluta, separada de mim. E aqui, claro, aqui ele faz uma crítica ao Levinas, né, onde a iniciativa vem toda do outro. Ao menos aparentemente, né? Para Ricoeur, o que acontece se a iniciativa vem toda do outro? O Levinas diz claramente lá no Totalidade Infinito, né? É o outro, a epifania do rosto do outro, que me impele para a ação. Que, de alguma forma, faz com que que me obriga ao agir ético. E aí, vejam, ele diz assim, ó, o outro se exime da relação. Esta não relação, ou irrelação, define a própria exterioridade. Em virtude dessa irrelação, o manifestar do outro no seu rosto se subtrai à visão de formas e mesmo à escuta de vozes. Esse rosto é o de um mestre de justiça,
de um mestre que instrui, e só instrui sobre o modo ético. Ele interdita o homicídio e ordena a justiça. Então, de alguma forma, esse rosto do outro, esse mestre que interdita o homicídio, que diz, não matarás, para mim, ok, ele de fato, ele fundamenta, e nisso, acho que, ao menos aparentemente, o fundamento da ética para Levinas com certeza a alteridade. E aqui o Ricoeur diz, olha, sim e não. Por quê? Se eu desconsiderar esse si mesmo, eu estou, de alguma forma, nessa relação, nesse encontro com o outro, fica quase como se fosse uma relação de pura obrigatoriedade. Tanto é que ele diz que o Levinas ele poderia ser colocado na sequência da crítica da razão prática do Kant, porque vira uma filosofia da obrigação também. Por quê? Porque, de alguma forma, esse puro interditar do outro, que está baseado nos 10 mandamentos, vocês sabem, os 10 mandamentos, eles têm essa perspectiva de interdição, essa perspectiva negativa. Não matarás, não levantarás falso testemunho, não desejarás a mulher do próximo, não, né? E aí depois o próprio Ricoeur diz que isso, de alguma forma, parece que tira um pouco daquela perspectiva do ser humano capaz. Esse ser humano que é um ser humano capaz de esse si mesmo. Então ele diz, não, é preciso que esse encontro ético, ele não seja desnivelado. Ele deve ser nivelado. Esse outro não deve estar acima de mim, ele deve estar à mesma altura. E claro, o Ricoeur aqui, ele não está querendo romper com uma contribuição da filosofia levinasiana, mas ele está mostrando o contraste aqui, né? Entre a reciprocidade da amizade e a dissimetria da injunção no que concerne à ética. Claro, aqui, se a gente tomar o Aristóteles e o Levinas, a gente vai ver, assim, algo assim muito distinto, né? De um lado, o Aristóteles falando dos iguais, e é só assim que acontece a amizade e também a ética, e por outro lado, o Levinas que vai trazer essa assimetria absoluta. Vejam, na trilha de Levinas, o autor entende que essa passividade do sujeito, do eu, diante disso, a injunção do outro apela para uma resposta que compense a dissimetria do face a face. E aí que o Levinas diz, né, é o outro que me chama, e aí eu digo, eis-me aqui. Mas a iniciativa sempre vem do outro. Esse rosto do outro que fala, né? Então, embora seja... O Levinas fala muito... Ele fala da epifania do rosto, desse mostrar-se do rosto, mas é um rosto que fala. Lembrem a tradição judaica, que está aqui, né? É a tradição da escuta. Né? É esse outro que fala. É um rosto que aparece, mas muito mais do que aparecer... E nisso o Levinas ele quer romper um pouquinho com essa tradição fenomenológica do ver, é um rosto que fala. E cabe a mim ouvir e responder. Eis-me aqui. Diz o Levinas lá no Outramente que Ser, ou Mais Além da Essência, e também no Totalidade Infinito. Aliás, esse livro, Outramente que Ser, ou Mais Além da Essência, é curtinho, mas pensa num livro difícil. Vocês já leram? Olha, um dos textos mais difíceis que eu já me deparei, assim, acho que depois do Hegel, esse Outramente que Ser do Levinas. Então, essa injunção do outro apela para uma resposta que compense a dissimetria do face a face, para que a troca entre dar e receber não seja interrompida e, consequentemente, o rosto não seja excluído do campo da solicitude. Essa resposta é oriunda da bondade, do eu, que o mantém na relação, não obstante a iniciativa do outro. Então, aqui o Ricoeur está trazendo também a iniciativa da bondade aqui, do sujeito. O Levinas também fala da bondade. Mas para o Ricoeur aqui, a bondade que eu posso fazer ao outro é justamente o que é uma amostra de que eu sou capaz de, independentemente do clamor do outro, desse rosto do outro que me impele para agir.
Não necessariamente eu preciso que o outro peça. Eu posso fazer sem que ele me peça. Isso, de alguma forma, mantém esse ser humano capaz aqui e com a sua força de capacidade, que é muito importante isso para o Riquet. Ele diz, uma dissimetria inicial que é compensada por uma espontaneidade benevolente. É a bondade que eu posso fazer ao outro. O equilíbrio é restaurado na medida em que o receber se iguala ao dar na destinação à responsabilidade, sob a guisa do reconhecimento pelo si da superioridade da autoridade que lhe prescreve agir segundo a justiça. Tem aqui também o problema da dissimetria quando parte do polo do si, no qual o outro é aquele que sofre, mas que não pode agir. O sofrimento não está reservado apenas a dores físicas e mentais, mas é definido principalmente pela diminuição e até a destruição da capacidade de agir, do poder fazer, sentidos como um atentado à integridade do si. E aqui ele traz o exemplo, eu acho que eu não vou citar aqui, mas no texto, mas aqui ele fala da tortura, né? Que ele, vocês sabem, né? O Riquet também foi prisioneiro de campos de concentração e tudo mais. Ele diz, não há nada que seja mais destruidor e mais agressivo contra a integridade do si do que a tortura. É a pior forma de destruição, de aniquilação do outro, diz o Riquet. Porque ele é o atentado direto. É uma diminuição que vai indo até a destruição do poder fazer. Ele diz, a tortura é o limite máximo do pior que a humanidade pode fazer nesse sentido de destruição da capacidade humana, do poder de agir humano. Assim. Sendo assim, partir do polo do si significa para Riquet afirmar que o si mesmo toma a iniciativa de poder fazer. É isso. O si mesmo, riqueriano, tem iniciativa. Por meio de sua compaixão e de sua simpatia com o objetivo de partilhar a dor do outro. Aqui tem um pouquinho, na época quando eu escrevi, eu não tinha leituras de Edith Stein ainda, mas eu reconheço um pouco do conceito de empatia da Edith Stein aqui. Teria que até fazer uma releitura do Riquet para ver se não há citações lá dessa autora, que é muito importante aqui também, né, para a gente pensar. Nesse caso, o outro é reduzido à condição de alguém que meramente recebe, mediante a iniciativa de um si benevolente. E aqui parece haver pura passividade, pois não se verifica nenhuma troca mútua. Contudo, esse sofrer com também pode, assim como na injunção oriunda do outro, iniciar um processo de igualação na qual o outro sofredor não é tão somente passivo, mas originário. Isso previne que a simpatia seja confundida com uma simples piedade, né, na qual o si se regozija no seu íntimo por ter sido poupado. É aquela coisa assim, aquelas pessoas que lá no fundo dizem, puxa, ainda bem que não foi comigo, né? Isso é hipocrisia, vai dizer o Riquet, né? Tu tá aí, assim, tu se sente mal com a situação, mas no fundo tu tá pensando, poxa, ainda bem, né, que foi com o outro, não foi comigo, né? Ele diz o quê? A genuína simpatia corresponde à solicitude. E ele vai dizer, né, aqui, na verdadeira simpatia, o si, cuja potência de agir é no começo superior e maior que a do outro, se encontra afetado por tudo que o outro sofredor lhe oferece em contrapartida. Vem do outro sofredor, procede dele, um dar que já não é precisamente tirado de sua potência de agir e de existir, mas da sua própria fraqueza. Essa talvez seja a prova suprema da solicitude, que a desigualdade de potência venha a ser compensada por uma autêntica reciprocidade na troca, a qual, na hora da agonia, refugia-se no murmúrio compartilhado de vozes ou no frágil aperto de mãos que se cumprimentam. Então, vejam só, procede do outro um dar que não vem da sua força, não é de um outro que está acima de mim. Não, é um outro que está fraco, sofrendo. Mas o dar veio dele. E aí, o meu retorno é justamente um retorno da simpatia, de compartilhar, o que é a simpatia aqui? É esse dar que veio do outro, mas veio da fragilidade, não da força dele. Mas que me impeliu para agir. É um outro que
inicialmente está numa relação assimétrica, mas não de altura, e sim de ele não está acima, mas está abaixo, porque está sofrendo muito, sei lá. Poderíamos pensar que a situação de alguém que está um moribundo num hospital, ou uma pessoa que perdeu um familiar, alguém nesse sentido, né? Ele diz, essa é uma autêntica reciprocidade de troca. Por quê? Porque vem da fraqueza do outro e me impele para agir, mas não para me sobrepor ao outro, e sim para ajudá-lo, para me colocar ao lado dele, cumprimentá-lo. Mãos que se cumprimentam, né? O aperto frágil aí de mãos que se cumprimentam, ou de braços que se abraçam, né? Poderíamos dizer. Então, aqui nós temos uma simetria, ele vai dizer, perfeita da solicitude. Por quê? Não veio, não vem de um lado maior ou de um lado menor. Simplesmente aqui é um encontro que vem da fraqueza do outro e da minha potência de agir, que não fica acima dele, mas que fica lado a lado. E aí aqui ele fala, né, a carne afetiva dos sentimentos aqui que parece justificar a escolha do termo solicitude. Em última instância, a solicitude ela recompõe uma igualdade por meio de uma confissão partilhada da fragilidade humana e, finalmente, da mortalidade. É aquilo que os existencialistas chamam do reconhecimento da finitude, né? O compartilhar essa finitude, essa humanidade coletiva, né? Na finitude. E aí aqui ele diz o seguinte, ó, essa igualdade simétrica, fundamentada nessa diferença de altura, nessa assimetria, possibilita a amizade entre desiguais, tanto politicamente quanto culturalmente. E aí aqui ele, de alguma forma, ele rompe um pouco com aquele esquema aristotélico, porque para Aristóteles a amizade era só entre iguais. E aqui ele diz, não, a gente pode se igualar por conta da solicitude. Porque não necessariamente nós precisamos ser só cidadãos para sermos amigos, como se sabem, né, quem era o cidadão lá na polis grega. Não, nós podemos ser amigos apesar das assimetrias. Porque a amizade, por meio da solicitude, ela vai nos igualar. Aqui nós podemos passar. A solicitude traz um elemento importante aqui que eu quero destacar ainda, que é a noção de insubstituibilidade. Isso é muito interessante, isso é muito importante. Insubstituibilidade. Como é que funciona esse conceito? Por isso que o Ricoeur diz que nós não podemos dar a primazia para o ego, numa relação ética, numa relação de amizade, numa relação de solicitude, ou seja lá o que for, mas essa relação com outra, e nem para essa relação com o outro, não podemos dar a primazia para o ego e nem para o outro. Por quê? Porque a amizade aqui e a ética vai igualar, e esse igualar aqui é o que confere essa insubstituibilidade. É o que confere a dignidade de cada um. Então, eu não estou abaixo nem acima do outro, graças à ética e à justiça. Olha só que interessante essa citação do Ricoeur aqui, sobre isso. Ricoeur assinala que nós temos a mesma condição de insubstituíveis. Não existe uma vida que seja mais importante do que a outra. Independentemente se um é, sei lá, o presidente dos Estados Unidos e outro não sei, eu. Alguém insignificante no mundo, né? Não interessa. Não há... O caráter insubstituível de cada vida é igual para todos. E olha só o que ele diz aqui nessa citação. É na experiência do caráter irreparável da perda do outro amado que nós aprendemos por transferência do outro para nós mesmos o caráter insubstituível da nossa própria vida. É primordialmente para o outro que eu sou insubstituível. É quando a gente perde um ente querido, ele diz, que a gente se dá conta, puxa, nós somos amados, nós somos insubstituíveis para alguém. Percebem? Ele diz, é uma espécie de antecipação do luto
que a gente faz quando a gente participa do luto de outra pessoa, a gente, de alguma forma, faz uma catarse interna pessoal, porque a gente faz uma antecipação pessoal do nosso próprio luto. Não é verdade que muitas vezes quando a gente está no funeral de alguém querido, não sei se alguém de vocês já assistiu uma exumação também, que é a retirada dos restos mortais de alguém do túmulo, a gente não se depara pensando na própria vida? Eu acho que isso é bem antropológico, né? Um fenômeno assim que a gente está aí presenciando a morte do outro, mas está também pensando e ressignificando a nossa própria vida, vai dizer o Riquet. E se dando conta de que somos insubstituíveis para outras pessoas, assim como aquela pessoa será insubstituível na nossa vida. E por isso que a gente faz luto, e por isso que a gente lembra dessas pessoas que partiram com carinho. É por aí, né, que o Riquet fala. Sigo mais um pouco aqui. E aí aqui ele diz de novo, né, a solicitude, ela, o professor Noeli aqui eu cito, né, com a solicitude o dar terá de perder a força centrada na expectativa de receber, e o receber não poderá mais carregar a obrigatoriedade e o peso de ter de restituir algo. Então a solicitude ela equilibra. Então, a solicitude ela é parecida com o ágape, poderíamos dizer. Por quê? Ela é uma doação de si para o outro. E, ao mesmo tempo, aquele que está recebendo um abraço, ele está sendo confortado ali, ele não tem o peso de ter que restituir alguma coisa. Não, a solicitude vai equilibrar isso, né? Ela permite a bondade, ela permite gestos assim que independem de um retorno do outro. Não significa que um dia o outro tenha que me devolver esse gesto de bondade que eu tive para com ele. E é assim que a solicitude, então, essa troca entre estima de si e a solicitude com o outro, daí resulta que só é possível estimar a si mesmo se eu estimar o outro como um si mesmo. Se eu, em outras palavras, reconhecer esse outro como um outro eu, vai dizer o Russell, né? Um alter ego, um outro de mim. E isso, claro, só é possível quando há um equilíbrio na relação. E ele fala, olha que interessante isso, né? Para Riquet, esta equivalência traz consigo o paradoxo da troca no lugar do insubstituível. E assim se tornam equivalentes a estima do outro como um si mesmo e do si mesmo como um outro. Aqui, digamos, está a justificativa do título da obra, né? Do si mesmo como um outro, né? Mas é o paradoxo da troca no lugar do insubstituível. Porque eu não sou substituível e o outro também não é. Mas acontece uma troca aí. E que não é uma troca pesada. Percebem? Veio do outro um sofrimento que me causa um impacto e eu retribuo com um gesto de bondade. É uma troca aqui que não troca os papéis, não substitui os papéis. Inclusive ele vai dizer, né, ele vai citar a obra do Max Scheler, aquela Natureza e Formas da Simpatia, dizendo que o Max Scheler ele apresenta 3 conceitos, né, a simpatia, o contágio afetivo e a fusão afetiva, para falar da simpatia e da solicitude. Por isso que ele acrescenta a dimensão da solicitude à simpatia. Mas ele vai dizer que o Max Scheler, ele considera a simpatia como esse sentimento saudável em relação ao outro. Porque o contágio afetivo seria hoje em dia temos os digital influencers, né? Que é um pouco assim, isso que as pessoas querem dizer para os outros como elas devem viver. Então, seria de alguma forma uma espécie de contágio afetivo. Tanto de quem tá querendo dizer para os outros como eles devem ser e viver, quanto daqueles que aceitam, né, esse contágio. E tem também a fusão afetiva, que daí é aquela coisa mais doentia, vai dizer o Riquet e o Max Scheler também, que é quando a pessoa quer viver a vida do outro. É aquela pessoa que está sempre se metendo-se, de alguma forma ela está sempre travando a vida do outro, ela está sufocando o outro, ela quer viver aquela vida da outra pessoa. Sei lá, é o sufocante, é aquele que, de alguma forma, ou invejoso também, né, enfim,
que faz esse tipo de fusão afetiva, né? Que é doentio, né? É problemático. Pois, mais à frente aqui um pouco. Aí ele vai entrar na dimensão das instituições, agora aqui já saindo dessa relação com o outro, porque ele diz assim, né? Viver bem consigo mesmo, com e para o outro, nas instituições justas. Então, o com e para o outro é esse outro da relação mais próxima mesmo, né? E as instituições justas, então, já são esses outros mediados por uma relação institucional. E aí ele diz, né, o viver bem com os outros já porta em si o sentido de justiça, que vai além das relações interpessoais e, por isso, precisa das instituições. Para que servem as instituições, segundo Riquet? Regular os princípios de justiça. Garantir que a justiça seja feita, enfim. A instituição ela está vinculada à ideia de justiça. Aqui, ó. A instituição como ponto de aplicação da justiça é igualmente como conteúdo ético do sentido de justiça. E aí ele diz, essa é a nova determinação do si, a do cada um. A cada um o seu direito. Essa consideração do cada um é bem interessante. Já não é mais o si mesmo, não é o ego cogito, não é o ego lá do Russell, não é o ego transcendental, mas é o cada um. O que é um cada um, gente? Esse é um conceito muito interessante. O cada um é cada um daqueles que é reconhecido na instância superior das instituições. O cada um da justiça. É o cada um da relação simétrica possibilitada pela justiça. E aí ele diz, né, que o próprio Aristóteles já tinha posto a justiça no campo das virtudes, da ética no sentido teleológico. E ele vai dizer, inclusive o Aristóteles, né, que a amizade é a justiça por excelência, é o mais alto grau da justiça, é o que se dá na relação da amizade. Porque é quando se igualam, os iguais que se aproximam, né? E aí aqui, né, o Aristóteles aponta para a justiça distributiva, mediada por instituições enquanto responsável pelo justo equilíbrio e regulação de uma comunidade política. A distribuição vai designar um traço fundamental das instituições na medida em que regulam distribuição de papéis, tarefas, vantagens e desvantagens entre os membros da sociedade. O que garante o núcleo ético comum da justiça é igualdade proporcionada pela justa distribuição. O injusto é definido pelo desigual, nessa perspectiva, né? Aquele que assegura a si mesmo vantagens em demasia, prejudicando os outros. E por isso é a igualdade proporcional que deve ser norteadora da justiça distributiva e não o igualitarismo. O próprio Aristóteles já tinha apresentado esse conceito que depois o John Rawls aprimora e chama de equidade. Claro, não é a mesma coisa, né? O John Rawls está numa perspectiva bem deontológica, enfim, né? Mas e a equidade a gente vai ver depois, tem uma outra perspectiva. Mas a justiça distributiva ela não é exatamente o igualitarismo. A cada um conforme o seu mérito. É um pouco meritocrática, poderíamos dizer aqui, né? Ou totalmente, talvez, enfim. Mas é uma igualdade meritocrática, por mais contraditório que isso possa parecer, né? Justiça e igualdade são indissociáveis e complementares. A justiça não estabelece limites para a solicitude, mas a supõe. Então, a justiça não limita a solicitude porque a bondade vai além da justiça. É verdade, né? Aquela a questão, né? O próprio Riquet depois escreve aquela obra, O Amor e Justiça, onde ele diz, né, que eles são complementares em última instância, o amor e a justiça, mas a justiça ela não restringe a bondade. A bondade ela cumpre com todos os requisitos da justiça. Aqui tem algo de cristianismo também, se a gente parar para pensar, né? Vocês sabem que o Riquet era também calvinista e ele procura não trazer a crença, inclusive ele explica isso no prefácio do Si Mesmo, né? As suas crenças pessoais e a teologia para a filosofia. Mas a gente vive numa sociedade que é marcadamente cristã, então esses valores entram para as nossas instituições, entram para a nossa vida e para a nossa filosofia. Né? Aqui, essa ideia de que a justiça não limita a bondade
lá do Evangelho, se a gente tomar, né, o amor é o cumprimento perfeito de toda a lei, segundo o evangelista põe lá essa fala do próprio Cristo, né? O próprio Riquet diz que a regra de ouro é oriunda de muitas tradições aí, religiosas. O Marcel Enaf, na verdade, que diz isso, né? Desde o zoroastrismo, tradições bem mais antigas que o cristianismo e o judaísmo já tinham a regra de ouro. E o Kant foi formalizá-la. Então tem, sim, um aspecto aí de influência da crença também na forma de fazer e produzir instituições, justiça e ética. Aí depois ele vai dizer aqui, né, que o conceito kantiano de humanidade traz o formalismo depois, né, graças ao conceito de universalidade. Então, vocês sabem, né, o pensamento moderno é marcadamente fundado nessa lógica do indivíduo e da universalidade. Não necessariamente há que se considerar os outros no entorno. Cada razão, por si só, é capaz de alcançar a universalidade. Por isso que ele diz lá, né, no imperativo, né, trate a humanidade na tua pessoa e na pessoa do outro como um fim e nunca como um meio. Ou haja de tal forma que a máxima da sua ação seja universalizável. É sempre do eu para o universal. Não há necessidade da passagem pelo outro, na ética kantiana. Depois ele vai haver um enriquecimento da ética a partir da passagem pela norma moral, que o próprio Riquet vai dizer, né? E veremos que o conceito de igualdade continuará sendo um elemento imprescindível para entender as relações interpessoais. E o ponto de partida dessa segunda parte do capítulo 8, lá do Si Mesmo como Outro, o Si e a norma moral é o imperativo categórico, agir segundo a máxima que possa ao mesmo tempo querer que se torne uma lei universal. E ele vai dizer, e isso é interessante, ele disse que o Aristóteles, a amizade aristotélica lá, não é possível a gente vislumbrar um conceito franco de alteridade. Por outro lado, o imperativo categórico também não é um solipsismo moral. É o que ele diz, é só um momento em que a universalidade não deve ser separada da pluralidade que constitui a segunda e a terceira formulações do imperativo. Então, o Riquet diz que, embora ela seja uma ética pautada pelo sujeito transcendental, quando Kant reconhece não só a universalidade, mas a pluralidade de pessoas, ele também está, embora dentro dessa perspectiva da universalização, ele está reconhecendo também a questão dos outros, né? Claro que de uma forma bem moderna, digamos assim, né? Mas que não dá para a gente fazer uma acusação direta de solipsismo. E mais, ele diz que não há uma ruptura entre o formalismo e a tradição teleológica. Muito embora os kantianos discordem veementemente disso, né? Os kantianos mais radicais, assim, jamais concordarão com o Riquet. Porque eles consideram que não há como conciliar essas duas tradições. Vocês sabem disso, né? Enfim. E aí o Riquet diz, um dos traços que mostram esse vínculo da norma com a moral com a visada ética, e aí aqui, quando fala em visada ética, vocês sabem, a perspectiva ética do Aristóteles. E a norma moral é quando ele está falando da ética kantiana, a ética deontológica. Ele usa essa distinção, ele até explica lá no Si Mesmo, no capítulo 7, se não me engano, mais como um marco, assim, para dizer, olha, quando eu falar da norma é Kant, quando eu falar da ética enfim, quando eu falar da norma moral é Kant, quando eu falar da ética ou da visada ética é o Aristóteles. Mas é mais para uma... Ele diz, ambos, um vem do latim, outro vem do grego, mas ambos, no fundo, estão vinculados à ideia de costumes, né? Na verdade, assim, o Riquet, ele é bastante kantiano nesse sentido também. E ele diz o seguinte, que a crítica a Kant é uma questão de método. Embora eu tenha estudado Kant no mestrado, né? E a maior parte da minha vida eu trabalho com Kant, muito mais com o que Riquet.
É muito interessante o que o Riquet faz, porque, assim, a interpretação do Riquet é muito coerente da filosofia kantiana. Ele é muito profundo. E quando eu fui fazer o estudo no doutorado, eu percebi que o Riquet ele não é um hermeneuta, assim, digamos, que ele pega o aspecto que lhe interessa, mas ele conhece a fundo Kant. É impressionante isso. E ele não comete injustiças. Mas o teu texto também, Gubert, eu andei lendo, você não pisa na casca de banana, está bem correto o teu texto, viu? Está bem. Está muito bom. Tem a hermenêutica do desvio, não é o teu caso, tá? Mas tu toca bem nos pontos assim cruciais, tem alguns abismos ali, mas você vai bem. Está muito bom. E interessante, assim, por exemplo, a questão do Riquet, que ele vai dizer o seguinte, a questão do Kant é que, por uma questão de método, ele não chega nesses pontos, né? Mas é porque o método, como nós sabemos, do grego, é um caminho, né? Então, dependendo do caminho que você escolhe, você não vê algumas coisas, né? Esse é o grande ponto forte do método e também sua fragilidade, né? Então, dependendo do caminho que nós pegamos, nós vamos ver umas coisas e outras não. E essa questão da pessoa, ou da singularidade, ou da instituibilidade, digamos, da pessoa humana, o Kant não teve como entrar nisso. Ficou à margem do método dele, né? O método dele não propiciava ver isso daí. E aí essa questão ficou obliterada, na palavra do Riquet, né? Ficou obliterada, e, enfim. Mas é isso, tá muito bom, muito legal. Tá bom, obrigado. Excelente, obrigado, professor Valdinei. Eu só queria falar uma palavrinha sobre a questão do método também. Se a gente tomar, como eu estou falando bastante de alteridade agora, se a gente tomar o método fenomenológico do Husserl, e a gente vê lá, a gente fizer a leitura das meditações cartesianas, sabem, né, o Husserl lá, ele reescreve as meditações metafísicas do Descartes, e por conta dos limites do método fenomenológico, ele também não consegue adentrar na questão da alteridade. Ele vai ficar limitado, ele vai conseguir chegar no máximo a dizer que o outro é um alter ego. Por quê? Porque também, assim como o Hegel fala da consciência infeliz, né? É a luta das consciências, que uma tenta supra-assumir a outra, uma vai em direção à outra, tenta supra-assumir, não consegue e volta para si mesma frustrada. E aí o senhor e o escravo dão as costas um ao outro, vai dizer o Riquet, né, na leitura dele do Hegel. E aí o tema da consciência infeliz, por quê? Porque o próprio Hegel, nisso, e depois o Husserl, com o método fenomenológico, mostram que, o que eles mostram aí? Que o tema da alteridade é muito importante, porque eu não posso fazer do outro um objeto. Por que a consciência fica infeliz? Porque ela não conseguiu objetivizar o outro. Vamos transformar essa palavra em verbo, né? E o mesmo vale para a fenomenologia. Eu tenho que reconhecer o outro que está ali na minha frente, eu reconheço que eu posso me colocar no lugar dele por um exercício de imaginação, por simpatia até, o Riquet vai dizer, mas eu não posso ser o outro, porque o Husserl vai dizer, eu jamais poderei acessar as suas vivências na originalidade. Porque o mundo da consciência é o mundo da consciência de cada um. Então, a questão, e ele vai dizer, o máximo que a gente chega nessa questão da alteridade para Husserl é no alter ego. E ele até vai falar da constituição de uma comunidade de mônadas, vai trazer de volta, recuperar um pouco esse conceito do Leibniz, para dizer o quê? Cada mônada, vocês lembram, né? Ela é tão simples e é tão individual que ela subsiste por si mesma. Então, o Husserl, o máximo que ele pode falar para falar de uma comunidade de pessoas é que somos uma comunidade de mônadas. Por quê? Porque ele está restrito, ele tem que ficar circunscrito ao método. E por isso que depois dele veio essa enxurrada de autores também, na minha opinião, que desenvolveram isso, né? E que viram aí uma porta de abertura para desenvolver. A Edith Stein vai desenvolver a empatia, o conceito de empatia, daí vem o Levinas com o conceito de alteridade, vem depois o Riquet vai explorar junto com o Honneth e outros autores aí a questão do reconhecimento e também da alteridade, enfim. Mas só para dizer, né, que o método, ele tem isso mesmo, né? Muito bem colocado, professor Rodinei.
Até, Paulo, assim, para dizer também, essa questão do método fica bem explícita se nós usarmos o exemplo da promessa, né? Então, em Kant, a questão geralmente é a ordem ascendente. Geralmente não, é a ordem ascendente da justificação das máximas. Então, por exemplo, se eu tenho máxima de cumprir a promessa, por que eu devo cumprir? Não é pela expectativa do outro, e daí seria uma ordem descendente, mas é porque eu posso querer uma lei universal de cumprir a promessa, e aí é ascendente. Nesse caso, a expectativa do outro, ela fica em segundo plano. Quer dizer, para Kant nem aparece. Né? Então, eu devo cumprir a promessa em Riquet, tanto pela perspectiva ascendente, né, usando um critério kantiano, quanto pela perspectiva descendente, que é a expectativa do outro. A mesma coisa vai dizer respeito com relação à verdade. Por que eu devo dizer a verdade em Kant? Porque eu quero uma lei universal. Eu posso querer uma lei universal de dizer a verdade, mas não diante da expectativa do outro, que tem direito à verdade, por assim dizer, né? Então, o outro vai ficar sempre em segundo plano. Mas o Kant tinha consciência da importância do outro como um fim em si, tem um imperativo categórico nesse sentido e tal, mas o método kantiano não permite acessar. Tem esse limite aí. Por conta, eu acho que justamente dessa dimensão de buscar a universalidade a partir da subjetividade, né? É exatamente isso, a exigência do método. Exatamente, a questão de buscar a universalização, né? O critério de universalização. E isso afasta da singularidade insubstituível das pessoas. É exatamente o oposto. É o que vai abrir a discussão para a filosofia prática, né? A sabedoria prática, como vai dizer o Riquet, né? Exatamente, exatamente. Aí que tem, a meu ver, né? Você coloca bem no teu texto a questão da frônesis, né? Você está entre a teleologia e a deontologia, você não tem uma síntese entre as duas teorias, né? As duas perspectivas, mas você tem que ter uma decisão para um problema prático, né? Porque você não pode procrastinar para sempre essa decisão, seria ainda pior, né? E aí você tem uma solução para um contexto específico, que é impossível de você universalizar, né? Esse é um problema. O teu texto está muito bom, a tua posição muito... Eu aprendi muito contigo, eu queria te agradecer, inclusive, mais uma vez, reconhecer isso aí, tá? Com relação a sobretudo, essa questão da simetria, né? E dizer aqui de antemão a todos, né, que não têm esse conhecimento, o professor Paulo Gubert fez parte da minha banca de qualificação também, e realmente qualificou bastante o meu trabalho. Então, obrigado. Valeu. Obrigado, professor, sua contribuição é boa, assim, é bem de uma leitura de alguém que, de fato, tem essa leitura do Kant, né, e isso faz diferença também. Por isso que dá para ver, assim, como você fala, assim, com propriedade, quando está falando do Kant, né, assim, e distingue muito bem, ó, isso é Riquet, isso é Kant. Então, isso é bem do especialista, assim, que conhece mesmo, né, acho que isso é bacana. Isso deixa, digamos assim, mais... o entendimento mais clean, né, para usar o conceito que tem sido usado, mais limpo, né, o entendimento. Mas eu vou falar agora mais rapidamente aqui dessa segunda parte, que daí também depois a gente pode recuperar na discussão. Assim, só para não perder o fio aqui com o professor Valdinei, ainda uma última, o Riquet vai dizer assim, que quando nós temos que tomar decisões, e elas são essas decisões da sabedoria prática, decisões como um médico que tem que avisar o paciente sobre, por exemplo, que ele vai morrer ou que ele está doente, enfim, tem que tomar uma decisão. E ele diz, não adianta, esse tipo de decisão sempre vai implicar sofrimento, não adianta querer pensar que o sofrimento, a gente vai se escapar dele, ele é inevitável. Quando a gente está tratando desses casos especiais, tanto os hard cases, que ele diz, né, quanto os casos da bioética e assim por diante. Né? Tanto é que ele escreve um textinho, foi uma entrevista, depois foi publicado, eu não lembro, eu tenho ele, que é A Ética entre o Mal e o Pior, né?
Então é bem isso, né? Às vezes tu tem que tomar essa decisão entre o ruim e o pior, né? Entre o mal e o pior, né? É bem nessa perspectiva, né? O sofrimento é inevitável. Essa questão, assim, diga-se de passagem, parece que Kant não enfrentou essa decisão entre o cinzento e o mais cinzento ainda, entre algo ruim e algo pior. Então, a ética kantiana, dificilmente, isso é minha interpretação, ela passa pelo crivo dos casos difíceis, porque ali está, o Kant trabalha mais com a perspectiva de decisão entre o bem e o mal, né? Entre algo bom e algo ruim. Aí, quando você coloca essas questões entre o ruim e o pior, aí fica mais difícil para a gente resolver isso em Kant. Não tem uma saída muito clara, não. Eu não vou dizer que o Kant é maniqueísta, assim, sob pena de ser muito injusto com ele, mas tem um pouco, assim, né, dessa lógica do bem e do mal, né, como se dizia, né, presente no... Porque ou é bom ou é ruim, né? A aplicação da teoria dele vai ficar mais restrita a esses exemplos, não exemplos de casos difíceis, que aí é o mais difícil, né? Sim. E o Piquet já está encarando essas questões porque é próprio do contexto dele, né? As questões da ética médica, as questões jurídicas, e que o Kant não se defrontava ainda naquele contexto com essas questões, né? Então, tratava ali de estabelecer o princípio da ética, né? No entendimento dele, o princípio da autonomia. E no Riquet, não é mais, esse não é a problemática de fundo, né? Mas os problemas práticos mesmo, como o professor Paulo Gubert falou, a questão para o Riquet não é o que devemos fazer, e aí eu digo um pouco o que eu fiz, né? Em sentido universal, mas o que nós devemos fazer aqui e agora. Em sentido universal foi o Kant que fez, é o que devemos fazer. Essa é uma pergunta, né? Da filosofia do Kant. O que podemos conhecer, o que devemos fazer, o que podemos esperar, o que é o homem, né? O Riquet parece que a última questão, que é o homem, parece que ela já vem quase em primeiro lugar, né? E o que devemos fazer não é em sentido universal, é sempre no contexto. Aí a questão das éticas regionais, que o professor Vanderlei trabalha, e o professor Gubert trabalha também, citou aqui no texto, inclusive. Beleza. Obrigado. Muito bem colocado. É bem por aí mesmo. Bem por aí mesmo. Aqui, então, só para dizer, qual é o primeiro ponto de enganche, assim, poderíamos dizer, entre a perspectiva ética e a norma moral? Ele vai dizer, está lá na fundamentação da metafísica dos costumes, o conceito de boa vontade, vai dizer o Riquet. Qual é o conceito? Nesse mundo e até também fora dele, nada é possível pensar que possa ser considerado como bom, sem limitação a não ser uma só coisa, uma boa vontade. O bom sem restrição de Kant é entendido como moralmente bom, conservando, diz o Riquet, a impressão teleológica. E aí até ele diz, né, que o Riquet, né, as ocorrências, as constantes ocorrências dos termos estima, estimar, estimável, na primeira seção da fundamentação, estão em relação com a boa vontade. E isso, de alguma forma, vincula e mostra que há aqui um vínculo que o Riquet quer encontrar na teleologia aqui com o Kant. A diferença consiste no fato de que o conceito de bom para Kant depende da vontade. E a vontade, vocês sabem, né? Vem um princípio de autodeterminação racional. É o poder de iniciar novos eventos. A vontade, na moral kantiana, está vinculada à lei, que é fruto do imperativo. A universalidade do imperativo é marcada por uma moral de obrigação e vinculada à ideia de constrangimento, a ideia do dever. É o dever que constrange a vontade. E o que acontece aqui, diz o Riquet, então a vontade aqui não é outra coisa senão a razão prática comum, em princípio, a todos os seres racionais. E por sua constituição finita, ela é empiricamente determinada por inclinações sensíveis. É por meio do dever que a vontade se autolegisla, no intuito de sempre universalizar as máximas da ação do si mesmo, reconhecendo as máximas por meio do sentimento de respeito. E aí tem toda a questão do respeito, né? Onde é que está aqui essa nota? Desculpem, agora eu perdi. Aqui, 40. Aquilo que eu reconheço imediatamente como lei para mim, diz o Kant,
Reconheço-o como um sentimento de respeito que não significa senão a consciência da subordinação da minha vontade a uma lei, sem intervenção de outras influências sobre a minha sensibilidade. O objeto do respeito é, portanto, simplesmente a lei. Quero dizer, aquela lei que nos impomos a nós mesmos, e, no entanto, como necessária em si. Como lei que é, estamos-lhe subordinados. Então, é nesse sentido, né? Então, vejam, toda essa vinculação da lei com o dever, com o constrangimento, a vontade é constrangida, então, pela máxima universal, eu sou constrangida, minha vontade é agir de uma determinada forma. Qual é a forma? Essa forma que universaliza as máximas da ação. E aqui, o objetivo do procedimento kantiano, diz o Ricoeur, é elevar essa condição finita da vontade, que seria essa condição mais humana, a uma ideia de autolegislação, de autonomia. Porque para Kant, vocês sabem, um dos grandes problemas é obedecer a outrem que não a si. É não obedecer à própria consciência, é não se autolegislar. É a heteronomia, é a lei que vem do outro, né? Por quê? Porque ela me restringe na minha vontade. Ela seria como um corte na minha vontade, impedir que a pessoa possa ser autônoma. Eu não sei, mas eu acho que para Kant a pior coisa que poderia acontecer para um ser humano é ele não ter poder de autonomia. Ele ser governado pelo outro. Eu acho que seria a pior de todas, assim. É ter que ficar sempre subordinado a outrem. Aqui está, né? Diz o Ricoeur, quando a autonomia substitui a obediência a outro pela obediência a si mesmo, a obediência perdeu todo o caráter de dependência e de submissão. A verdadeira obediência é a própria autonomia, porque eu obedeço, em última instância, a mim mesmo, a um princípio universal dado pela minha própria racionalidade. E aí o Ricoeur aqui vai dizer que não é exatamente uma autonomia egológica, mas é, como eu dizia, essa universalidade apanhada, essa universalidade do querer, apreendida num momento em que ela ainda não foi distribuída na pluralidade. Aí o problema do outro aparece aqui, e o que acontece, diz o Ricoeur, a partir da regra de ouro é que eu vou poder, diz o Ricoeur, vincular o imperativo categórico, a segunda formulação do imperativo, essa que é tratar a humanidade na sua pessoa e na do outro sempre como um fim e nunca como um meio, com o conceito de solicitude. Ele diz, o ponto de encontro da solicitude lá, que é um refinamento já do conceito de amizade aristotélica e da bondade levinasiana, com o imperativo, a segunda formulação do imperativo é a regra de ouro. O Ricoeur considera as duas formulações mais conhecidas nossas, né, da sociedade ocidental, tanto a negativa quanto a positiva. A negativa é aquela não faça ao outro aquilo que não gostaria que te fizesse, e a positiva é ama teu próximo como a si mesmo. Ele diz que essa regra de ouro ela enuncia uma norma de reciprocidade entre si e o outro. Ela tem o objetivo da simetria, é colocar os protagonistas em situação de igualdade. E olha só, por que precisa ser, a questão precisa ser simétrica? Vejam só, a dissimetria de base, no que concerne a alteridade, ela tem uma conotação negativa. Essa, digamos assim, é esse olhar para o outro de cima, né? É se enxergar como superior, ou ser visto, ou se sentir inferior ao outro também, né? Como o olhar do outro que me petrifica, como diz o Sartre, né? O olhar da medusa que me torna objeto. Qual é o problema, então, dessa dissimetria aqui? Ela pode ser a porta de entrada para o mal, desde o poder de influenciar a outra pessoa, até a violência e a morte do outro. E aí, claro, a morte é o fim da possibilidade de reciprocidade, a figura máxima de não reciprocidade. E a gente sabe o quanto isso é comum, né, e frequente, né? Se a gente tomar, por exemplo, o caso de homens que matam a mulher, né, porque ela já não quer mais, sei lá, permanecer casada, o feminicídio, né?
O que é isso, senão um enxergar o outro como uma propriedade, como um objeto? Então, é nesse sentido que ele diz, o Ricardo diz aqui, que a assimetria, essa diferença de altura de si com o outro, ela pode ser muito problemática. E por isso que é preciso a ética para igualar relações, a regra de ouro também faz isso, e assim por diante. Aqui, vejam. A violência é outra das figuras de não reciprocidade enfatizadas por Ricoeur. Ela é oriunda desse poder sobre o outro em situações de interação, em que esse poder sobre, em um primeiro momento, ele simplesmente impede o agir, né? Essa aparente inocência do agir denota outra faceta do poder sobre que, enxertado na dissimetria inicial entre o que um faz e o que é feito ao outro, em outras palavras, o que esse outro sofre pode ter sido como a ocasião por excelência do mal da violência. Desde a influência, doce forma do poder sobre, até a tortura, a forma extrema do abuso. Falava antes, né, também da tortura. Então, a todas as figuras do mal, responde o não da moral. Por isso, a assimetria da reciprocidade, a solicitude, a norma. Essa recusa, a solicitude aqui e o imperativo, a segunda formulação do imperativo são, em última instância, o quê? A recusa da indignidade infligida a outros. Aí aqui o Ricoeur vai dizer, né? A ideia de humanidade, como termo singular, é introduzida no prolongamento da universalidade abstrata que rege o princípio de autonomia, sem acepção de pessoas. Em contrapartida, a ideia de pessoas como fim em si mesma solicita que seja levada em conta a pluralidade das pessoas. E aí ele diz aqui, né, que então, se nós estamos considerando a pessoa como um fim em si mesma e levando em conta a pluralidade e não só a universalidade, não podemos pensar que há uma egologia. Mas sim, como eu já dizia bem o professor Valdinei, é um limite do método. Depois, um pouco mais à frente aqui. Aí o problema, segundo o Ricoeur, é que a noção de humanidade, ela não permite abrir essa discussão da alteridade mesmo. Olha, ela tem por efeito atenuar a ponto de esvaziar a alteridade que está na raiz da diversidade e que dramatiza a relação assimétrica de poder de uma vontade sobre outra, a qual a regra de ouro se contrapõe. E aí aqui o Ricoeur mesmo diz, né? A crítica que ele já apresenta aqui. Né? Nenhum vínculo direto entre o si e o diverso de si pode ser estabelecido sem que seja determinado o que, na minha pessoa e na do outro, é digno de respeito. Ora, a humanidade tomada não no sentido extensivo ou enumerativo da soma dos humanos, mas no sentido compreensivo ou inicial daquilo que torna digno de respeito, não é outra coisa que a universalidade considerada do ponto de vista da pluralidade das pessoas. Vai dizer o Ricoeur. Então, ele diz aqui, né? Nesse ponto, Ricoeur afirma que o principal benefício do conceito de humanidade é eliminar todo o princípio de alteridade radical que a solicitude contém. Isso significa que o si, implicado reflexivamente pelo imperativo formal, não era de natureza monológica, mas simplesmente indiferente à indistinção de pessoas, mas plenamente capaz de inscrição no campo da pluralidade de pessoas. Então aqui ele salva o princípio de humanidade aqui, né? Justamente por conta da pluralidade, né? O conceito de pluralidade. Depois, o ponto de equilíbrio para o conceito de humanidade se encontra na noção de pessoa como fim em si, na medida em que esta noção estabelece a distinção entre a tua pessoa e a pessoa de qualquer outro. Mais uma pequena citação aqui também. Vejam só. O que é, com efeito, tratar a humanidade na minha pessoa e na de outrem como um meio, se não exercer sobre a vontade de outrem esse poder que, repleto de moderação na influência, desencadeia-se em todas as formas de violência e culmina na tortura? E o que é
que dá ocasião a esse deslize da violência do poder exercido por uma vontade sobre outra, senão essa dissimetria inicial entre o que um faz e aquilo que é feito ao outro? Por isso sempre essa ideia de recuperação da assimetria. E por isso que ele considera e traz assim como tão importante a manutenção do princípio de autonomia. Por fim, o Riquet vai dizer, né, o terceiro componente da deontologia, aqui já quase encerrando, né, a justiça, a busca pela repartição justa é o principal legado ético para a moral. Tem o lado do bom, que é a extensão da solicitude a cada um daqueles sem rosto da sociedade, e do lado do legal, que é quando o prestígio da justiça parece dissolver-se na lei positiva. Aí o Riquet diz o seguinte, a crítica dele, né? E aí aqui ele vai só entrar em Kant, mas depois ele vai dizer que esse desenvolvimento aqui acontece melhor em John Rawls, especialmente uma teoria da justiça, aquela obra. Esse desenvolvimento da questão da justiça na perspectiva deontológica. Ele vai dizer o seguinte, mesmo que a deontologia ela atinge um ápice de formalização na justiça, mas é uma teoria puramente processual que depende de uma tradição contratualista. E, em última instância, em uma ficção que fundamenta. É o que ele diz, né? A ficção de um contrato social, graças ao qual um agrupamento de indivíduos consegue superar um suposto estado primitivo de natureza para aceder ao estado de direito. A ficção do contrato tem por objetivo e por função separar o justo do bom, substituindo por meio de uma deliberação imaginária todo o compromisso prévio concernente a um pretendido bem comum. Segundo essa hipótese, é o procedimento contratual que supostamente engendra os princípios de justiça. Ele diz, né, a tradição contratual, enfim, ela se funda em contratos fictícios. A gente pode tomar lá o Hobbes, quando fala um contrato que todas as pessoas fazem com o Leviatã, o próprio John Rawls, né, quando ele fala do véu da ignorância, que é as pessoas se colocam uma espécie de estado de igualdade originária, para depois, então, aplicar a justiça. E ele diz, né, o porquê que o princípio kantiano de autonomia pode ser considerado um fato da razão, o fato de que a moralidade existe, e o contrato é apenas uma ficção, por mais que seja uma ficção fundadora de uma república. Então é isso, ele diz, olha, o fato da razão existe. É fato que as pessoas pensam e que elas podem produzir imperativos e seguir esses imperativos se quiserem. Agora, o contrato não. Ele é gerado por uma situação... tem que ser uma situação fictícia, tem que ser uma situação criada, gerada. Aqui ele vai fazer esse sobrevoo aqui sobre o John Rawls, e dizendo que a posição de John Rawls é antiteleológica, justamente porque ele enfrenta o utilitarismo, essa ideia da maximização do bem para a maioria, né? Então, é aquilo que o Riquet diz, né? O utilitarismo, de alguma forma, justifica também aquela estratégia do bode expiatório, né? Qual seja, o bode expiatório é aquele que pagava o pato, né? O pessoal cometia os pecados lá no Antigo Testamento e depois matavam o pobre do cordeiro lá do bode e expiavam os seus pecados. E aqui também, né? Bom, se a maioria vai ficar bem, danem-se alguns, né? Não tem problema que alguns que não fiquem bem, né? Aí ele diz também, o Riquet, aqui nesse ponto aqui, que nós conseguimos resolver bem a questão da distribuição dos direitos e dos papéis sociais, enfim, mas a gente não conseguiu resolver o problema da distribuição dos bens. E isso continua fazendo essas grandes pirâmides, né, sociais, onde alguns concentram tudo e a grande maioria fica quase sem nada. Aí a ideia do John Rawls é que
criar um sistema equitativo e estável, né, um sistema de distribuição onde as pessoas lá na situação do véu da ignorância não sabem qual será o seu papel social e o que vão receber depois, mas o conceito é aquele do maximin, né? Vocês sabem, o maximin é a consideração, aquele que recebeu menos nessa divisão fictícia que seria feita pelo véu da ignorância, tanto na distribuição de bens quanto de papéis sociais, ele seria o primeiro a receber atenção depois na instituição da sociedade. Esse é o conceito maximin aqui, né? Aqui, ó. Os parceiros são levados a escolher o arranjo que maximiza a parte mínima. Aí o Riquet se questiona, né? É possível um pacto não histórico assegurar o funcionamento de uma sociedade histórica? E aí ele diz, olha, na verdade, o que falta para o pacto aqui deontológico é justamente essa consideração pelo bom, pela perspectiva ética, que é isso que, se a deontologia coloca os princípios, a teleologia mostra o horizonte, para onde se deve caminhar. Então ele diz, é possível estabelecer todos os princípios aqui de uma forma ficcional, tá, mas e agora a gente vai para onde? Né? É por aí que ele diz. E é isso que ele diz, né? É uma ficção fundadora de uma república, mas é só uma ficção. E para encerrar aqui, o contrato social de Rawls somente pode ser firmado, ou pode ser firmado, através de uma ficção, porque existe um fundamento teleológico que é anterior ao contrato, ele diz. Ele diz, porque os povos escravizados durante milênios a um princípio de dominação que transcende o seu querer viver junto, não sabem que são soberanos, senão em virtude de um contrato imaginário, mas em virtude do querer viver junto, que eles esqueceram? E aí, com isso, eu encerro, e até me desculpo, porque eu já falei demais, gente, mas ele vai dizer, né, a norma moral purifica, ela faz a purgação, digamos, dessa inocência da bondade, assim, de se querer fazer o bem para todo mundo, de qualquer jeito, digamos, ela é responsável pela purificação, mas, ao mesmo tempo, ela precisa manter o horizonte da bondade, porque senão ela corre o risco de não saber exatamente para onde andar. Tá bem?